Muitas novidades nesse vídeo de dia do Flu, hein? Tem Fluminense em campo contra o Goiás, em Volta Redonda. Vou trazer aqui as prováveis escalações, o que está pensando o Fernando Diniz, algumas opiniões também sobre o time. E ontem eu gravei um vídeo falando do favorito para apitar o jogo da final da Libertadores e realmente saiu, a Conmebol divulga, Vilmar Roldan será o árbitro da finalíssima entre Fluminense e Boca Juniors. Vou trazer o quadro completo de arbitragem Boca Juniors. Tem informação muito importante, teve mais 2 lesões no jogo de ontem do Boca. Vou trazer todas essas informações nesse vídeo aqui, você já sabe, depois da vinheta eu vou contar tudo para vocês não ficarem boiando aí nas notícias do Fluminense. Vem comigo. Amigos, como de praxe, para tudo que você está fazendo aí, verifica se você é inscrito no canal, verifica se você já deixou o like, fez isso, esses 2 passo a passo aí, beleza, então seja bem-vindo à família Central Fluminense, todos os dias aqui, tanto eu quanto o Capuano trazendo as principais informações do Flu, beleza? Então, comenta aí de onde que você está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço em vídeos futuros para vocês também. Então, vamos começar aqui com as informações, porque a bruxa tá solta no Boca Juniors, porque ele pode perder zagueiro cotado para iniciar a decisão contra o Fluminense. Lembra que eu estou falando nas notícias que eu falo do time argentino que o Marcos Rojo não vai poder jogar a finalíssima no Maracanã, porque foi expulso contra o Palmeiras? E também eu trouxe a informação de quem seria o seu provável substituto, porque Bruno Valdez e Roncalha estão em má fase técnica durante a temporada e o técnico Jorge Almiron não confia em ambos para jogar esta final. O Boca Juniors perdeu para o Racing, empatou aos 90 minutos e tomou gol aos 95 na última noite, né, de terça-feira, pela Copa da Liga Argentina. É estranho, eu nunca sei se é o campeonato argentino, tem gente que fala Copa da Liga Argentina, então, enfim, é isso. O atacante Dario Benedetto, muito conhecido aí, né? Foi um dos principais jogadores da Libertadores do Boca em 2018, do vice-campeonato importante, né? Mas foi algoz dos clubes brasileiros, principalmente o Palmeiras, saiu lesionado aos 8 minutos de jogo, enquanto o defensor Valentini, que provavelmente seria o substituto do Marcos Rojo, saiu aos 27 da segunda etapa, também lesionado. O Jorge Almiron poupou alguns dos seus titulares, mas o Valentini, que estava pegando o ritmo de jogo para enfrentar o Fluminense, já que ele é reserva, machucou. E agora a gente não sabe a gravidade. O Dario Benedetto, né, informações que saíram dão conta que foi uma lesão no adutor e pode realmente deixá-lo de fora, dependendo do grau. Acredita até que ele fique de fora pelo pouco tempo de recuperação. Já o Valentini, segundo informações, foi um desconforto na panturrilha. Então, enfim, são 2 lesões importantes aí de um time que já perdeu Ezequiel Palacios, né? Ezequiel Zeballos, perdão, por lesão no ligamento cruzado anterior. Então, fiquemos de olho, Boca Juniors com problemas. O último jogo, no próximo dia 28, devem colocar um time totalmente reserva e a gente vai informar vocês, né? Porque até o dia 4, as notícias do Boca importantes nos interessam também. Beleza? Então vamos seguindo aqui nas informações. Eu vou compartilhar na tela com vocês o quadro completo da arbitragem da final da Libertadores. Como eu já havia antecipado ontem, a informação que tinha era que realmente o Vilmar Roldan era o favorito para apitar, já que o Valenzuela, Jesus Valenzuela, venezuelano, que a torcida tricolor pegou carinho por apitar muito bem contra o Olímpia e contra o Inter, em Assunção e no Beira-Rio, respectivamente.
vai ser ele, Vilmar Roldan, colombiano, apitou 2 jogos do Fluminense nessa temporada, a vitória sobre o Sport Cristal, mas sonegou um pênalti, né? Ele, o VAR, sonegaram um pênalti no Germancano, né? Puxaram a camisa do Germancano, e a derrota do Fluminense para o River Plate. A Conmebol divulgou nessa manhã de quarta-feira o quadro completo. O árbitro vai ser o Vilmar Roldan, o árbitro assistente 1, Alexander Guzmán, o árbitro assistente 2, Dionísio Ruiz, o quarto árbitro, Andrés Rojas, e o quinto árbitro, Vilmar Navarro, todos colombianos. O VAR será o Juan Lara, do Chile, o AVAR 1, que é o assistente do VAR, Ângelo Hermosilla, também do Chile, o AVAR 3, o AVAR 2, Edson Cisternas, também chileno, e o AVAR 3, o John Ospina, esse também colombiano. Então tá aí a equipe completa de arbitragem para a Fluminense Boca Juniors na finalíssima. A gente espera que ele faça um bom trabalho. O Vilmar Roldan, eu trouxe ontem os números em vídeo, apitou 7 jogos do Fluminense, 6 desses 7 jogos foram fora de casa. O único que ele apitou do Fluminense como mandante foi na Libertadores de 2021 no Maracanã, vitória do Fluminense sobre o Cerro por 1-0, jogo de volta das oitavas de final daquela Libertadores. É um árbitro experiente, já apitou 2 vezes em final da Libertadores, apitou em 2012 e 2013. Coincidentemente, 2 brasileiros terminaram como campeões da Libertadores. Tomara que continue assim e Vilmar Roldan traga sorte ao Fluminense, mantenha esses dados positivos, apitando jogos do Fluminense como mandante e também apitando finais de Libertadores e brasileiros sempre saindo como campeões. Beleza? Então, antes da última informação, que são algumas informações, né? É o pré-jogo de Fluminense e Goiás, as escalações, as escolhas do Fernando Diniz. Eu vou mandar um abraço aqui rapidinho para a galera que está sempre comentando conosco aí. Um abraço para o José Wilson, do Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o José Carlos, do Rio de Janeiro, e para o Douglas de Batatais, São Paulo. Obrigado a galera que está sempre conosco por aqui. Então, ó, vamos falar do dia de Flu. Hoje tem Fluminense e Goiás, jogo importante. Fluminense vem de péssimos resultados no Campeonato Brasileiro e é um jogo para o Fluminense vencer como mandante e continuar bem. Continuar bem não, né? Mas dar um respiro, dar uma calma, a torcida ficar um pouquinho menos nervosa, né? Com medo, aflita pelos resultados ruins. Né? O jogo vai ser em Volta Redonda, a partir das 7 da noite, transmissão do Sport TV e Premier. Então, você que tem o Sport TV, não sei se eles vão fazer aquele corte, geralmente fazem, né? De quem é do Rio de Janeiro não assistir. Então, o Premier é mais certeza, vai passar no Premier se você tem. O Fluminense vai ter os retornos de Felipe Melo, Marcelo Lima e Thiago Santos, que estavam suspensos. John Kennedy ainda de fora por conta de pubalgia. Então, a provável escalação do Fluminense é essa aqui que eu vou colocar na tela. Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo. André Lima ganha essa vaga aí do Martinelli, que foi o titular nos últimos jogos, e Paulo Henrique Ganso. Arias, Keno e Germancano. Essa é a provável escalação que o Fernando Diniz deve colocar para jogo. Com todo o respeito do mundo, eu sei que tem gente que gosta, mas é inexplicável essa insistência do Fernando Diniz com Paulo Henrique Ganso. São muitas partidas, é uma temporada praticamente que toda jogando mal e ele não sai do time. É um lugar cativo que, infelizmente, o Paulo Henrique Ganso possui hoje no Fluminense. O Lima foi muito bem, cara, no jogo contra o Corinthians de meia. E o Diniz vai colocar ele de volante onde que o Lima não rende. O Lima já provou que não é volante, não é segundo volante, cai muito de nível. Aí ele vai mal hoje, aí joga a falsa ilusão que o Lima engana em alguns jogos, mas não é. O Lima, ele joga melhor do meio para frente. De segundo volante, ele já tem que fazer
outras funções que ele não é acostumado a fazer. E o Paulo Henrique Ganso segue na equipe. Enfim, eu já deixei minha opinião bem clara. Tudo bem que o Diogo Barbosa não é essa Brastemp toda, né? Mas, cara, Marcelo defensivamente ele vem prejudicando muito a gente. Muito. São vários jogos aí que o Marcelo tem problemas defensivos. Contra o Corinthians ficou muito exposto e a gente viu o que aconteceu. Para mim, o Marcelo tem que jogar do meio para frente. Se ele vai jogar de segundo volante, se ele vai jogar de meia central, eu não sei. Mas ele tem que jogar do meio para frente. Eu colocaria o Diogo Barbosa na lateral, eu tiraria o Ganso para deixar o Marcelo ali armando a equipe. O volume de jogo que o Marcelo causou ofensivo contra o Cruzeiro, depois que ele vai para o meio campo, depois que ele vai para o meio campo não, que ele entra no segundo tempo no meio campo, e contra o Corinthians, depois que o Diniz deixa ele solto no meio, cara, é absurdo, é coisa que o Paulo Henrique Ganso não consegue fazer com a camisa do Fluminense. Mas o Fernando Diniz gosta do Paulo Henrique Ganso, mantém o Ganso, vamos aguardar ver se o Ganso consegue produzir no jogo de hoje contra o Goiás. Provavelmente vai ser titular na final, mas enfim, é uma opinião sincera de torcedor que vê esse lado esquerdo do Fluminense como uma mina para os adversários, né? Você tem o Marcelo, que tem problemas defensivos desde sempre e fisicamente não está mais no seu auge, ainda tem o Felipe Melo para cobrir ele com 40 anos também, com problemas físicos. Enfim, mas não sou o Fernando Diniz, não sou técnico aí da elite do futebol brasileiro, mas é o meu palpite, é a minha opinião sobre a escalação do time. Beleza? Então, essa é a provável escalação do Fluminense. O Goiás deve vir assim: Tadeu, Maguinho, Sidmar, Bruno Melo e Hugo, William Oliveira, Morelli, que é bom jogador, e Guilherme Marques, Palácios, João Magno e Alano. Essa provável escalação do Goiás, que está brigando contra o rebaixamento ponto a ponto com o Vasco, com o Santos, com o Cruzeiro, com o Corinthians. É um time bem modesto, né? Se você parar para pensar aí, o torcedor conhece muitos jogadores desse time do Goiás. Ó, Tadeu é bastante conhecido, muita gente já pediu no Fluminense. Eu acho o Maguinho um bom lateral, assim, a nível Brasil. Bruno Melo, ex-Fortaleza e Corinthians, também, com certeza a maioria lembra. O William Oliveira saiu da base do Fluminense. Quem não lembra o William Oliveira aí? Subiu em 2013, jogou, mas não foi bem, era ambidestro. Tá aí agora no Goiás. Morelli, bom jogador. Se Guilherme chegou aí no Goiás, também tá fazendo a diferença para o time goiano. Palácio, João Magno e Alano. Alano eu conheço, né? Jogou também já no Cruzeiro, estava em Portugal. É um time bem modesto do Goiás, para ser sincero. Não tem muitos medalhões, mas tá aí ponto a ponto brigando para se manter na Série A e a gente tem que respeitar. É muito. Beleza, meus amigos? Essas eram as informações que eu queria trazer. Deixe seu palpite para Fluminense e Goiás nos comentários, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Obrigado e até a próxima. Valeu.